Você que vai assistir o nosso podcast, aproveite para se inscrever no canal, marque o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, que é mega importante. Contamos com você. Obrigado. Thelma, mas como que... Pode falar. Ô, Thelma, mas como que foi essa... já que naquele tempo, né, não tinha faculdade de gastronomia, né, principalmente na culinária japonesa, como é que foi essa sua introdução aí, até em busca das origens, já que você não queria fazer mais do mesmo? Como é que foi? Para aprender esses pratos? É na base de aprender sozinha, pôr a mão na massa, ir atrás, testando, ser autodidata, né? As viagens ao Japão ajudam muito, sim, né? Foi quando a gente sente realmente a conexão. E aí eu acabei entendendo muita coisa do que meus avós falavam, meus pais falavam, né? As coisas começam a encaixar. Fazer sentido, né? Começa a fazer sentido, mas acho que o principal foi quando eu entendi qual que era a base de sabores e o gosto do Japão. É curioso isso, porque quando você entende isso, o resto parece que encaixa. Que aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a gente é muito centrado naquele dualismo salgado-doce. Sim. Né? A comida aqui é muito salgada e é muito doce. Sim. Mas além desses dois gostos básicos, salgado e doce, a gente tem o azedo, tem o amargo, e tem um quinto gosto que só tem para os japoneses, que é o umami. Umami. Todo mundo fala desse tal de umami, mas poucas pessoas entendem o que é umami. O que é? Mas é um quinto gosto básico mesmo. A gente fala em gosto, né? Tanto que a gente está falando salgado, doce, amargo, azedo, são 4 gostos básicos. Todo mundo já estudou na escola, sim, né? O mapa da língua, que você sente o doce aqui, salgado ali. Isso aí está furado já, está desatualizado. Na verdade, a gente tem receptores, tanto na língua quanto no palato, distribuídos profusamente. Tá? Então, não é que você só sente o doce na ponta, o salgado ali atrás, né? O azedo nas laterais. Não, a gente tem essas sensações difusas. E a gente fala que é gosto porque é uma percepção do paladar, fisiológica. E o umami também é um gosto, foi comprovado cientificamente, primeiro por cientistas japoneses em 1908, e depois o Ocidente foi também descobrindo. Foi incorporando. E especificamente assim, né, o gosto doce é quando você percebe a presença de açúcares. Então é um alimento que vai te nutrir, tem açúcar. E está associado ao prazer, inclusive, porque você precisa de açúcar para ter energia. Sim. Isso aí. O salgado é importante porque você precisa dos sais minerais para você manter o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. E azedo, amargo, eles estão mais relacionados a você ter a percepção para a defesa. Porque geralmente um azedo é associado a uma fruta que talvez não esteja madura o suficiente. E o amargo pode ser um veneno, pode ser algo que vai te fazer mal. E a gente aprende a gostar, né, do amargo ou do azedo. Que aula, são hein? Gostos mais adquiridos, né? Essa eu não sabia. Eu nunca também tinha ouvido não. falar. Que legal. Agora, o umami é o quinto gosto base. Umami. Porque a gente tem receptores para ele e os componentes de umami geralmente são peptídeos ou nucleotídeos, que são as substâncias que formam as proteínas, que formam o nosso material genético. Então, são substâncias construtoras. Olha só. Então, assim, a gente tem os sentidos do corpo, né? A gente tem a visão, tem o olfato, tem o paladar, tem o tato. Essa palavra não tem tradução? Não tem, porque foi cunhada, né? Foi descoberta pelos japoneses e todo mundo usa umami agora. Mas se a gente fosse traduzir, umami vem de umai, ou delicioso. Então, a gente, se quisesse talvez traduzir, seria a deliciosidade. A gente fala, é o doce ou é salgado da comida, o umami é a deliciosidade da comida. E a gente percebe isso como peso na boca, como algo que faz você salivar, faz você querer mais. E foi quando eu entendi isso, e fui buscando o umami nos alimentos, nos ingredientes que resolvi na cabeça, né? Como é que eu tinha que construir a minha culinária? Como é que eu tinha que construir as minhas receitas?
Entendi. Mas não é fácil, porque a gente aqui no Ocidente está só acostumado com os outros gostos. O Sim. umami é assim, algo que a gente tem que buscar. Mas assim, as pessoas acham que só então receitas japonesas, ingredientes japoneses têm umami? Não. Não. Tudo tem umami. Sim. Só que a gente não está acostumado a prestar atenção. Tá. O alimento natural que mais tem umami é a primeira coisa que a gente prova quando nasce, o leite materno. Ah, mesmo? é? O leite materno. Aí, Interessante. queijo parmesão tem bastante, um tomate, quanto mais maduro tem. Por isso que algumas combinações são preferidas de todo mundo, né? Uma macarronada, uma lasanha, uma pizza, porque junta dois componentes que são riquíssimos em umami. Ah, que legal. Então foi essa minha descoberta quando eu mergulhei mesmo na culinária japonesa. Entendi. Então, e nessa época que você começou, já tinha essa explosão, porque, igual você estava falando, né? A gente teve, né, realmente uma explosão aí na culinária japonesa. Talvez tenha tido um crescimento grande do sushi, do sashimi primeiro, né? E aí hoje, por exemplo, você vê que tem lamen, né? Isso. Então, foi lógico, né? A gente teve essa explosão de um estilo de sushi, sashimi, americanizado, tá? Tem coisas boas, né? Outras coisas nem tanto, mas foi positivo, por quê? Porque quebrou aquela barreira do preconceito, né? As pessoas não estavam acostumadas a comer, a ver a culinária japonesa como algo legal, como algo, né, que poderia apreciar. Não tinha balcão, né? Não tinha, mas ajudou a popularizar. Agora todo mundo está familiarizado, né, com o que é um sushi, se aventura a comer um peixe cru, já sabe o que é o shoyu, o que é o wasabi, né, e aí se abre para as outras possibilidades. E felizmente, né, mais recentemente, a gente teve o fenômeno do ramen, os izakayas, né, que são os botecos japoneses, e a tendência, eu espero, é que seja que nem o Japão, que a gente tem casas cada vez mais especializadas. Sim. Né? O cara quer que nem o lamen, só lamen. Só lamen, né? Cara que faz. Agora, por exemplo, tá abrindo casas de yakitori, né, que são os espetinhos japoneses, né, de frango grelhado. Sim. Né? Então, a gente percebe essa evolução. Isso é muito positivo, né? Sim. Isso é muito bacana. Muito bom, hein? Nossa, você viu? Que aula, mano. É demais. Dá vontade de você ter que assistir de novo, que tem algumas partes que ela falou da culinária japonesa, que é extremamente rico, principalmente para você que quer começar na gastronomia, que está investindo, que tem de repente, né, essa vontade de aprimorar, né? Olha que legal, hein? E até aprendemos uma palavra nova, né? Você lembra? Que ela falou? Umami? Umami. Umami. Umami é você. Não, umami. Sou eu. Umami. Né? Então, Nossa, eu não conhecia essa mesmo. Umami. Também não. Mas é prestar atenção. É prestar atenção, né, nos alimentos que te dão realmente aquela sensação na boca, né? A mais, de preenchimento, de uma coisa gostosa. E hoje os pratos são trabalhados dessa maneira. Sim. Você tem esse cuidado. O meu eixo de construção de um prato tem sempre o umami como referência. Aí a gente vai colocando, né, ou as arestas, os contrastes e o que complementa. A culinária japonesa é muito de equilíbrio, né, de buscar essa harmonia. E você tem sempre estar com todos eles, né, em mente para construir uma coisa com camadas, uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo que tem essa profundidade e essa delicadeza. É muito da delicadeza, porque às vezes a gente coloca muito sal, muito açúcar, muita gordura e você acaba, na verdade, mascarando o sabor natural dos alimentos. Os sabores japoneses, os pratos japoneses são muito mais no sentido de você emoldurar, de você valorizar o que já é naturalmente bom, né, do que realmente precisar usar de muitos artifícios. E esse é o grande segredo da culinária japonesa ser tão saudável. Os japoneses são o povo mais saudável e longevo do mundo, porque pensa muito nessa questão do equilíbrio, de você ter uma dieta balanceada,
Nós estamos fora disso, a gente é fora do padrão, a gente não tá desse grupo de dieta balanceada. Não, mas agora com a aula da Thelma... Não, mas isso não quer dizer que você não pode ter as indulgências, né? Lógico. A questão é, no dia a dia, você ter o equilíbrio, né? E se permitir, né, os pequenos prazeres. Aliás, o que não pode é exagero, né? O povo japonês, eu acho que ele é o que melhor consegue balancear as coisas, né? Eles têm uma vida lá muito atribulada, eles são muito dedicados, né? São muito certinhos, muito corretos, né? Até demais, né? Sim, Ao extremo, né? E aí, como é que eles conseguem um equilíbrio com isso? É nos pequenos prazeres, é beber, né? Um saquezinho, é se permitir um doce, ou um prato mais substancial, né? São os pequenos prazeres da vida mesmo. Sim, com certeza. Isso era uma coisa que a gente via muito quando eu tava lá no Japão, que os japoneses, eles tinham esses momentos de lazer, que você está falando que são os pequenos prazeres, né? Então o izakaya, que são os botecos, né? Tem em todos os lugares. Tem em todos os lugares, né? Porque você trabalha, aí também saiu do escritório, vai para o izakaya, e relaxa. Izakaya tem tanto quanto karaokê. Sim. Tem? E às vezes você vai com o seu chefe mesmo, mas está lá no izakaya, não tem nada disso. Aí também chega no dia seguinte... Respeito, continua, não tem essa de virou brother. Né? Porque se sai aqui a gente no karaokê, que nem eu e o Alex aqui, a gente vai jantar lá, a gente já se sente íntimo do Maurício, sabe? Porque já cria uma... Não, mas o que a gente Thelma que é brasileiro, né? Não, o que a Thelma falou é que lá pode. Lá pode. Lá pode. Aqui que não pode. Mas se ele vai levar a gente pra jantar? Então, mas lá, quando estiver jantando, jantar. outro momento. Aí pode. Aí pode. Mas no trabalho, não. Não Não pode misturar. Não. Legal.